Bom dia. Hoje eu vou responder algumas perguntas que aconteceu no site de ontem, que eu falei da minha irmã, né? Eu acho interessante eu responder essas perguntas porque, como eu sou leigo nessa área, não entendo nada, eu acho importante responder porque as perguntas foram também de pessoas que não entendem e não sabem também as perguntas e as respostas. Acredito que eu estou acessando aqui. Teve uma moça que é chamada Vânia, lá de Maceió, perguntou: o que acontece quando morremos? Né? Lógico, gente, quem deve responder isso é uma pessoa que entende. Eu não entendo, eu vou falar o que eu acho, tá? Eu vou falar o que eu sinto, mas não é nenhuma verdade, não é nenhuma coisa, não quero ofender nenhuma religião, nenhuma pessoa, nada, né? É uma coisa minha. Eu vou responder porque eu quero responder, né? Então, o que acontece quando morremos? Na verdade, o nosso espírito separa mesmo do nosso corpo, onde ele aloja, onde ele mora. Nosso espírito é a essência que somos. Continuamos vivos no espírito e vai para o mundo espiritual. Uma vez eu li num livro que eu achei muito interessante, não é que o espírito ele permanece no mesmo lugar que ele vive, não. Vou te contar uma história que eu li nesse livro há muitos anos atrás. Um livro, não sei qual livro. Eu lia muito livro assim, do nada, que eu encontrava, que eu achava. O pensamento do espírito é que faz a rotina. O espírito não vai trabalhar, não liga o carro e vai trabalhar, não. No pensamento dele, ele acorda, ele levanta, ele escova o dente, ele toma banho, ele troca de roupa, ele entra no carro, ele liga o carro, ele abre o portão, ele fecha o portão, ele anda na rua, ele vai guiando o carro dele, ele vai fazendo aquela rotina toda dele com pensamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o pensamento dele que vai fazer toda aquela rotina diária. Ele vai vivendo aquilo o dia inteiro. O dia
ele vai chegar no lugar do trabalho, ele vai sentar na mesa, ele vai abrir o computador, ele vai ligar o computador, ele vai começar a trabalhar, ele vai pensar que ele conversa com uma pessoa ali, com outra pessoa ali. Ele vive tudo aquilo no pensamento. Ele volta à noite, abre o portão, fecha o portão, estaciona o carro, entra na casa, deixa a bolsa e a carteira ali, vai jantar, vai esquentar essa comida, vai tomar outro banho, vai assistir um pouquinho de televisão, vai consultar o seu e-mail, vai ler algum livro e vai dormir. Isso que é o Espírito faz. Se o Espírito ajuda as pessoas, se ele sempre ajudou, se ele vai em algum lugar servir alguma coisa, fazer aquilo tudo, ele faz aquilo tudo no pensamento. Olha para vocês verem como que isso é importante. Então, é mais ou menos isso. Gente, isso eu estou falando, não sou nada. Então, não é verdade e nem mentira, é o que eu acho. Vocês estão entendendo? É o que eu acho. Aí uma outra pergunta da Janice. O que a morte nos ensina sobre a vida? Eu acho que isso é uma pergunta muito difícil. A morte nos ensina que a vida é muito mais do que manter vivo. A morte ensina que a vida bem vivida é aquela onde o amor está no centro de todas as nossas ações. A morte nos ensina a viver. É como eu falei ontem, você veio na Terra, você veio cumprir o que você não cumpriu na outra vida. Aí nessa vida você vem para cumprir o que você não cumpriu na outra vida. Se você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer, você vai voltar de novo até você terminar esse ciclo. Você vai vir como outra pessoa, você vai vir da mesma família mesmo, ou como filho, ou como pai, ou como tio, ou como irmão, não sei, mas você vai continuar a executar aquilo que você tinha programado. E a morte, gente, ensina muito a gente porque ela vai passar coisas que só a morte vai trazer. A morte não vai trazer felicidade. A morte não vai trazer tristeza. A morte não vai trazer sofrimento. A morte vai trazer a experiência. Porque nós temos que experimentar. Você não aprende a ler, a escrever? Não fica uma coisa natural você falar? Você já não fala praticamente sem pensar? As coisas que vão acontecendo com a sua fala não é uma coisa natural? É isso. É uma coisa natural. E você consegue aprender com seus erros. Eu acredito que o erro é para a gente aprender. Uma pessoa que nunca erra é uma pessoa vazia.
Imagina uma pessoa que nunca erra. Imagina uma pessoa que quer só sorrir, só fica feliz, está totalmente feliz o tempo inteiro. Não é verdade, né? Não existe essa pessoa. Existe sim a pessoa que erra, que aprende, a pessoa que erra de novo, que aprende, erra de novo, aprende, erra de novo, comete o mesmo erro várias vezes, 30 vezes o mesmo erro, mas mesmo assim ela está aprendendo, porque faltou aquilo para ela consertar. É importante. Eu estava fazendo uma prova na internet de pós-graduação e tinha, você poderia fazer várias tentativas da prova, mas cada prova era diferente uma da outra. Então você fazia a primeira prova, você não acertava, você não tirava o total que você tinha que tirar na prova, aí você fazia ela de novo. Aí você não tirava o total que você almejava, você tinha que fazer ela de novo, né? Até você conseguir a nota que você queria. Então, e eles conseguiram fazer várias vezes provas diferentes sobre o mesmo tema para você conseguir desenvolver a mesma coisa que acontece com nossos erros. Nós erramos e nós temos condições de consertar o erro. A única coisa que nós não podemos consertar é a morte. A morte não tem como você voltar, né? Morreu. Então, mas ele volta, o espírito volta, para ele poder consertar o que ele não terminou, o que ele deixou em aberto. Às vezes, gente, uma alma, um corpo, uma alma, ela reencarna, ela volta para ela poder ajudar aquela pessoa da família. Às vezes ela veio só para ajudar aquela pessoa, só para cumprir aquela etapa. Ela veio para poder dar o fígado, ela veio para ajudar o alcoólatra, ela veio para ajudar aquela família, ela veio para dar união àquela família, ela veio para destruir aquela família. É assim que é. É assim que vai construindo, que você vai melhorando e você vai aperfeiçoando. É como um estudo mesmo. É fantástico isso. Outra pergunta da Maria Imaculada de Goiânia. Olha que legal, Goiânia. O que perguntar para a morte? Na verdade, eu não estou bem, eu não entendi bem essa sua pergunta. Mas vamos lá, né? O que perguntar para a morte? Às vezes você pode perguntar assim, há um tabu, né, gente, na relação entre a morte e a nossa sociedade. Isso é um tabu. Como falar com a morte, com a criança, com o enfermo, com um doente? Como falar com ele que a pessoa que ele ama morreu? Por quê? Nós temos que falar. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que sempre falar a verdade. A gente precisa falar. A gente precisa causar essa dor. Eu acredito que sim. Mas tem situações que você não pode falar. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo essa situação muito grave, não podendo falar. Eu estou vivendo, mas eu sou contra. Mas eu estou fazendo esses vídeos todos para essa pessoa ver os vídeos e entender com as minhas palavras o que é a morte.
Para depois dela ver esse vídeo várias vezes, eu poder falar abertamente sobre a morte. Para uma criança não, para uma criança eu acho que tem que falar. Ela não pode viver sem saber que a pessoa morreu. Sim, mas por um outro lado é muito mais, precisa de uma consulta dos psicólogos, precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma estrutura por trás, senão você causa uma outra morte. Quando o médico ligou para mim do hospital para poder dar a notícia que a Cláudia tinha falecido, primeira coisa que ele perguntou qual era a minha idade, ele perguntou se eu tinha algum problema de coração e ele falou para mim ir lá. Ele não quis falar pelo telefone. Eu falei que eu não podia ir, porque eu estava sozinho com a minha mãe e eu não podia sair daqui para ir no hospital. Não tinha como eu sair e deixar minha mãe sozinha, não tinha como eu sair. Aí ele foi e me deu a notícia. Na hora que ele me deu a notícia, eu desmoronei. Eu fiquei, acho que 20 minutos chorando, sem parar. 20 minutos chorando sem parar. E o telefone ligado e ele deve ter escutado eu chorando. Aí depois que eu acabei de chorar, eu peguei o telefone de novo, ele estava no telefone ainda. Aí eu fui e falei. Então assim, para você ver como que é a sua reação verdadeira, né? O que é uma reação. Aí eu chorando, aí na hora que eu estava chorando, que eu estava com o computador ligado, mandei mensagem para minha tia, para minha sobrinha, para ela ir lá, para elas poderem ir, porque eu não tinha condição de sair daqui para ir, né? Então elas foram lá no hospital e eu não pude ir. Então, para você ver como que isso é forte, como as coisas acontecem do nada e o seu corpo tem que estar preparado. Eu estava chateado, morto, derrotado, destruído, mas eu tive ainda a força de digitar, de entrar no WhatsApp, no computador e poder avisar e falar onde que ela estava, o local que ela estava, que eles tinham que ir lá passar o telefone do hospital. Tudo isso eu tinha que fazer chorando com o médico no telefone e tudo isso acontecendo. Então você tinha que estar com uma alma muito bem focada. Você podia estar destruído, detonado, mas você tinha que dar essa informação para levar esse acolhimento na hora lá. Então isso é importante. Como conversar com o paciente e seus familiares que estão no final da vida? Olha como é difícil isso. É o meu caso. Ter um apego a itens pessoais desencarnado é bom? Eu, 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 eu não acredito nada disso. Eu não acredito que você tem que jogar fora, limpar a sua casa, isso aí não. Eu não acredito. Eu acho que isso não influi nada. Eu acho que isso não tem nada a ver. Nós vamos deixar o quarto dela montado, certinho, arrumado. Lógico que nós vamos lavar a roupa toda do guarda-roupa dela, deixar, porque é dela, né? Um dia vai surgir uma outra oportunidade de ter, né, uma coisa pessoal, né? Nós ainda não estamos ainda preparados para mexer naquilo, né? Para mexer. Não, não estamos. A única coisa que eu sei que eu comprei uma vela branca, acendi uma vela branca, coloquei do lado um copo d'água e rezei para o anjo da guarda dela. Abri o caminho dela para ela ter um caminho bom, né, na parte espiritual dela, para ela poder encontrar paz. Porque eu acho que a pessoa que morre ela precisa de paz. Se eu sofri, eu acredito que ela também está sofrendo.
Talvez agora ela está mais calma, né? Ela está mais acolhida, mas nós temos daqui que abrir o caminho e desejar tudo de bom, tudo de paz, para ela conseguir chegar no seu caminho, né? Como lidar com o luto? Isso é uma coisa antiga, né? Isso é uma coisa muito antiga. A minha mãe, quando meu pai morreu, ela ficou 3 anos no luto, usando preto. Só usava preto, não tirava o preto de jeito nenhum, não tirava o preto de jeito nenhum. Mas isso causou uma depressão muito grande nela. Para ela poder sair do luto, eu menti para ela. Eu falei que nós íamos assistir um show do Padre Marcelo e lá só podia entrar de cor, não podia entrar de preto, porque tinha que respeitar a religião. Aí sim ela mudou de roupa, aí sim ela vestiu o terno dela rosa e foi comigo nessa orquestra filarmônica de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ali onde é o estúdio da Brasileiríssima, ali perto do Mater Dei. Perto do Mater Dei não, perto do Mater Dei, ali. Aí ela tirou o luto, ela vestiu a roupa. Então, demorou 3 anos para ela poder fazer isso. 3 anos. E não foi fácil, não. Agora, outra pergunta. Da Sandra. Sandra Albergue, do Rio de Janeiro. O que sabe sobre a morte? A morte, gente, especificamente a morte, ocorre quando uma entidade viva experimenta o fim, irreversível a todos funcionamento. Não que se refere à vida humana. A morte é um processo irreversível de alguém que perde a sua existência enquanto pessoa, né? É como eu falei ontem, né? Às vezes, muita gente pensa, você morreu, acabou, acabou. Mas isso são de pessoas que não acreditam em Deus, né? São pessoas que acham que você morreu, acabou. Acabou e tudo bem. Acabou. Aqui, né? Mas continua lá. Porque existe, gente, centros de umbanda, kardecistas, centro de macumba. Gente, mas macumba, deixa eu te falar para vocês, macumba não é coisa ruim. Macumba é um instrumento pequeno, instrumento pequeno. Quer ver se eu acho ele aqui na internet? Quer ver, deixa eu procurar aqui. Macumba. Macumba. Não sei se, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, macumba do quilombo, macoba, é um instrumento de percussão de origem africana, semelhante ao instrumento de reco-reco. Entendeu? É um instrumento. É isso aqui, ó. Não sei que eu não uso celular. Olha, olha se dá para vocês verem o que é macumba. Olha se dá para olha se dá para
Olha se dá para vocês terem a noção. Né? Tá vendo esse instrumento? É tipo reco-reco. E essa parte daqui de cima é toda frisada. Você passa, né, o ferro aqui, aí dá esse barulho. Esse é o instrumento chamado macumba. Então, gente, macumba não é o que nós leigos imaginamos. Entendeu? É um instrumento da religião. Fernanda falou: quem morre sente saudade de quem ficou na terra? É uma pergunta boa. O espírito que partiu, gente, sente saudade dos seus parentes encarnados, como pai, mãe, filho, irmão. Sim, o espírito sente saudade sem seus afetos pelo momento de reencontrá-lo. No entanto, o espírito primitivos, apegados, sentem que dependem de outras pessoas e sofrem com a sua ausência. Eu acho que é. Se os espíritos falam que a vida continua, como eu falei para você, que é o pensamento que faz a pessoa criar aquela rotina, o espírito não sai fazendo o que ele fazia aqui pessoalmente, não, porque é um espírito, né, gente? Então, no pensamento dele, ele vai seguindo aquilo que eu expliquei, aquilo que eu falei com vocês. Eles vão seguindo o caminho dele no pensamento. Como eu chorei, como eu sofri, como eu fiquei triste, o espírito também fica triste. Com certeza. Fernanda pergunta: como ser feliz com a morte? Eu acho que é procurar o apoio, né, para lidar com a perda. A perda, gente, é uma coisa muito forte. Todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo vai passar pela perda. Todo mundo. Por isso que é importante, gente, vocês abraçarem, beijarem, morderem, brigarem, discutirem com qualquer pessoa da sua família. É muito importante esse contato. É muito importante. Você rir, você festejar, você ir no aniversário dessa pessoa, você fazer um bolo para ela, você deseja. Hoje com a internet, né, no Wi-Fi, no WhatsApp, você conversa com a pessoa direto, mas não é a mesma coisa. Você tem que ir na casa daquela pessoa, você tem que comunicar, você tem que lutar, você tem que batalhar, porque a saudade é que vai ficar. Ai, por que eu não conversei? Por que eu não fui lá no dia do aniversário? Por que eu não fui? Você sabe? Não. Então, por isso que vocês que têm pai, que têm mãe, que têm irmão, gente, pede perdão. Pede perdão para os seus irmãos. Abrace, ajude o seu irmão que você está brigado. Ligue para ele agora, liga para ele em qualquer lugar que ele estiver, liga e fazem as pazes, porque é muito importante. Tudo que é material, tudo que a gente briga por causa de material não vale nada, não adianta, não adianta. O importante é o afeto, é a amizade, é o amor de um irmão, respeitar o irmão, respeitar o quadrado dele, respeitar e amá-lo. E amá-lo. As pessoas que você briga, que você discute, que você não gosta, você tem que relevar e você tem que perdoar. Sempre perdoar. Perdoa, gente.
brigue, discute, xingue, manda para aquele lugar? Sim. Mas depois acabou, abraça, beija e volta ao normal. É assim que é a vida. É assim, você briga. Eu brigava muito com a Cláudia, brigava muito com a minha irmã Valéria, brigo, discutia, mas é irmão, é irmão. É assim que funciona. Não tem problema, mas sempre ajudando, sempre fazendo o máximo e o máximo para cada um. Isso é importante. É outra pergunta. O que diz a palavra Deus sobre a morte? Eu acho que isso eu não consigo responder. Mas eu acho que no Isaías 57, versículo 2, ou seja, a religião cristã acredita que após a morte existe uma vida eterna junto a Deus. E consequência disso, a morte não deve ser encarada como um sentimento de tristeza, de dor, mas sim como uma passagem para um descanso infinito, né? Eu não vou alongar muito não, porque eu acho que Isaías falou tudo aqui, né? Eu acho que acho que ele falou tudo. O que pode aprender com a morte? Eu acho que isso eu já respondi. Como entende a morte de uma pessoa querida? Também já acho que eu já respondi. Olha que coisa, olha que pergunta mais forte. O que continua crescendo depois do morto? Ao longo do tecido, como a pele, as unhas, o cabelo, pode continuar sendo produzido durante certo tempo após a morte. Até as reservas orgânicos esgotarem cada célula, porém tem um prazo de vida diferente. Por isso não é possível precisar por quanto tempo a barba, a unha ou o cabelo continua crescendo, né? Isso é uma pergunta dificílima, né? Quem morre? Essa de Agostinha Figueiredo. Quem morre viverá? Disse que Jesus, ou sou ressurreição, é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês em tu isso? João 11:25, né? A Bíblia, gente, é como o Vade-Mércury. Tem tudo, tem tem tudo. Gente, eu já tentei ler a Bíblia umas 1000 vezes. Eu falava assim, sempre, né? Eu vou ler a Bíblia. Todo dia eu vou ler uma página. Todo dia eu vou ler uma página. E colocava na minha fábrica, né, a Bíblia, né? E lia a Bíblia. Sempre estava lendo a Bíblia. Não entendia nada, mas eu estava lendo. Estava lendo. Não terminei, não consegui ler a Bíblia toda, não consegui. E uma vez, uma pessoa que era crente me deu uma Bíblia preta, assim, com a capa preta, com um zíper, assim. Me deu uma Bíblia. Aí eu vi que a Bíblia do crente é diferente da Bíblia católica, né? É diferente. Então, aí eu volto a falar de novo, são coisas feitas pelo homem. Tem uma pessoa que não colocou o nome, não. Não colocou o nome. Aldamadina. O que é preciso morrer para viver? Na verdade, em síntese, essa frase, preciso morrer para viver, a morte está para a lei assim
como a vida está para o desejo em seu deslizamento. Se não acade a um desconhecido absoluto, a lei, portanto, o sujeito não é aquele o instrumento indispensável em seu trânsito pelos desconhecimentos passíveis a ser conhecido. É verdade. É verdade. Eu acho que para morrer basta estar vivo, né? Eu acho que isso aí é a única coisa certa que existe. Para morrer basta estar vivo. Você não morre morto, né? Você morre vivo, com certeza. É uma pergunta boa. Olha, eu não sei essa resposta não, mas eu vou responder. Eu achei no. Ó, o nome dela é Cláudia. Olha que interessante. É preciso morrer para nascer de novo? Aí eu achei na Bíblia que o João 2,4, necessário vós nascer de novo, né? A Bíblia fala muito, né? Está em João. O que é viver com Cristo? Eu acho que eu não posso responder isso não. Eu não tenho estudo para isso. Viver por Cristo e viver em Cristo é viver confiando inteiramente em Deus. As coisas da vida não acontecem por acaso ou fatalidade. Nada acontece fora do propósito de Deus. Sem que Deus queira e permita, não caia um fio de cabelo da sua cabeça. Mateus 10, 29, 30. É, é, é. Eu acho que as pessoas religiosas, as pessoas antigas, elas são muito. A nossa família aqui de casa é uma família muito católica, nós somos muito católicos. É, tudo que eu vou fazer, tudo que eu tenho que fazer, assim, sempre, como você sabe, eu sempre fui empresário, né? Então, eu sempre acendi uma vela na minha fábrica e um copo de água. Sempre, sempre, sempre. Eu não deixava acabar a vela de jeito nenhum. Então eu tinha guardado velas lá para sempre acender. Então isso era importante porque minha mãe tem uma santa que é Nossa Senhora, me fugiu o nome da santa, Aparecida, que tem um manto azul, me fugiu o nome dela. E ela sempre segue os nossos comércios, ela segue, sempre tem, sempre tem. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ó, aqui na cozinha tem uma dessa, tá vendo? Sempre nós temos na nossa casa. A Cláudia também tinha no carro dela uma pequenininha que eu comprei de metal, que eu coloquei no carro dela. Sempre, sempre. Ô gente, então eu respondi as perguntas das pessoas, das pessoas que me perguntaram, né? É importante. Agora eu vou lavar a cozinha toda, que está uma bagunça de domingo, que ontem eu estava muito cansado, não lavei a cozinha. Vou lavar a cozinha, vou preparar, vou fazer o feijão de novo, vou fazer tudo aquilo para poder abrir o iFood 10 horas para continuar vendendo, né? Vou lavar a cozinha rapidinho, vou estudar um pouco,
né? Uma hora eu arrumo a cozinha, vou estudar e coloco o feijão para cozinhar, né? Então eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer as pessoas que perguntaram, que fizeram as perguntas no WhatsApp, no, naquele Instagram lá que eu coloquei. As perguntas são mais rápidas, né? As pessoas perguntam mesmo. Eu achei interessante, achei com muita visualização, né? Eu achei isso interessante, porque é uma coisa que saiu ontem, já tem quase 70 pessoas que já viram e muitas pessoas fizeram perguntas, né? Eu acredito que são pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que eu estou passando, né? Mas isso vai ser superado. O que eu tenho que fazer, que eu acredito, é rezar pela minha irmã, é rezar pela minha família e pedir forças, né, que dê esse caminho para todos nós, né? Para todos nós que precisamos, né? Para os amigos, agradecer a amizade da Cláudia, que é enorme, né? A escolinha dela, que todo mundo, cada um fez uma missa de sétimo dia na sua cidade, Nova Lima, Sarzedo, onde ela gostava, né? Onde ela ia, onde ela frequentava. Eu achei isso muito bacana. Agradeço a todos, agradeço a amiga dela que postou uma homenagem para ela também no YouTube. Eu achei isso muito significativo, muito bom. Mostra a força que a minha irmã tinha. Acredito muito. Sempre nós temos que respeitar todas as religiões. É, Essas perguntas que eu fiz, eu acho que um profissional da área respondendo seria perfeito, né? Lógico que eu não sou da área, não estudei para responder, mas tentei, acordei hoje 4 horas da manhã e tentei responder e li mais ou menos o que as pessoas pediram, né? O que as pessoas, eu acho importante responder. Eu acho importante dar uma justificativa para cada um, né? Eu acho importante isso. Então eu tenho só que agradecer. Visitam a creche, olhem para a creche. Esse ano eu vou fazer Cosmo Damião. Eu fiz Cosmo Damião durante, eu acho que quando eu tinha confecção. Sempre fiz. Você sabe por que eu fazia Cosmo Damião? Porque o meu aniversário é dia 26. E E eu sempre acreditei, se viesse bastante crianças, o meu comércio do ano pós seria muito bom. Então, desde pequenininho que eu fazia Cosme e Damião. Sempre fiz Cosme e Damião na minha casa. Eu corria lá para baixo, era pivete, eu corria lá para a pracinha, chamava as crianças e distribuía o Cosme e Damião. Na época, minha mãe que comprava e trazia para gente aqui distribuir, né? Que era a forma. E esse ano eu vou fazer de novo, no dia 27 eu vou fazer, vou colocar uma faixa ali. Tem muitos anos que eu não faço, muitos anos, deve ter uns 15 anos que eu não faço, mas eu vou fazer esse ano. Vou deixar um dinheiro separado do iFood da Cláudia, da escolinha dela, e vou lá na cidade comprar os brinquedinhos de Cosmo e Damião e vou distribuir. E vou distribuir sim, né? Acho que foi o ano passado, nós levamos o que nós compramos para uma instituição, no caminho ali de Sarzedo. Nós entregamos lá bala, bombom, tudo isso nós entregamos lá. Nós não fizemos, mas nós compramos e entregamos, né? Eu acho isso interessante. Então esse ano eu vou colocar a faixa que, como muita gente esqueceu, as crianças se tornaram adultos, né? Mas como tem uma escola aqui por perto, eu acho que as pessoas que vão passar na rua vão ver. Então eu vou fazer essa faixa, vou colocar aqui na porta daqui de casa. Vou tentar comprar algumas bolas, algumas coisas diferentes para distribuir junto para essas criancinhas, para homenagear a Cláudia, né? Eu acho isso interessante e vai ajudar, né? Então, eu não consigo filmar porque
é uma coisa de criança, né? Eu não vou filmar. Mas no dia 27 eu vou mostrar para vocês eu embrulhando as lembrancinhas. Isso eu posso filmar de Cosme e Damião. Isso eu posso fazer, né? Para no dia 27 a gente distribuir essas balas, né? Essas balinhas. Eu acho interessante. Vamos ver. Ô, gente, então muito obrigado e ajude a gente, né, a, a compartilhar e passar esse vídeo aí para frente para ajudar a creche para o ano que vem, né? Que eu vou precisar de muita força para poder abrir a escolinha, para poder movimentar, encontrar uma diretora para a escola, correr atrás. Vamos ver o que eu vou fazer.